Bolsonaro está inelegível, tá? Calma, ainda não. Mas estará, muito em breve. A chance do Bolsonaro poder concorrer a eleições novamente nos próximos anos, hoje, é quase zero, tá? Isso é uma coisa que já se sabia pelos bastidores, mas essa informação está caminhando cada vez mais para se concretizar. A Mônica Bergamo publicou hoje, lá na Folha de São Paulo, Bolsonaro ficará inelegível, o que é uma excelente notícia, mas não deve ser preso, dizem ministros do STF e do STJ. A possibilidade de Jair Bolsonaro ser declarado inelegível pelo TSE é tratada como uma certeza por magistrados da Corte Superiores de Brasília. Já a hipótese dele ser condenado e preso nos próximos 4 anos é considerada praticamente impossível, diz a Mônica Bergamo. Bolsonaro responde a 16 ações no TSE que podem levar à sua inelegibilidade. Vamos lembrar que as ações do TSE são sobre vários temas, tá, gente? A mais recente, que tá mais quente agora, é uma investigação aberta para tentar identificar se o Bolsonaro e seus assessores usaram o cartão corporativo para fazer campanha eleitoral, que é proibido, indiscutível. Não é proibido usar cartão corporativo, pode ser imoral, pode ser, tem várias maneiras de se usar o cartão corporativo, de modo que a gente vai olhar e vai desconfiar, pode ter coisa ilegal, pode ter nota fria, né, 1.500 quentinhas não sei aonde, tudo bem, tudo isso é passível de investigação. Mas você não pode usar o cartão corporativo para fazer campanha eleitoral. Por quê? Você não pode usar dinheiro público para fazer campanha eleitoral. O único dinheiro público que você pode usar para fazer campanha eleitoral é o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. São dinheiros que estão carimbados lá especificamente para você fazer campanha e que tem uma gestão própria, tem uma tesouraria própria, tem uma prestação de contas própria. Se o TSE identificar que o Bolsonaro usou o cartão corporativo para comprar uma caneta para campanha eleitoral, ele vai ser julgado e pode ficar inelegível. Essa hipótese está cada vez mais próxima. Lembrando, são 16 processos contra, 16 ações, né, contra o Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral que podem levar a o Bolsonaro não ter mais o direito de concorrer a eleições nos próximos anos. Essas penas variam, né? Pode ser 4 anos, pode ser 8, depende. Depende da pena, depende da gravidade, aí tem a tal da dosimetria, né? E o Bolsonaro também responde diversos inquéritos criminais e civis que podem resultar na prisão dele. Qual é o cálculo agora que, segundo a Mônica Bergamo e segundo também outros jornalistas vêm apurando nos últimos tempos? Tem o tempo dos processos na esfera criminal e civil para eventualmente o Bolsonaro ser preso. Isso vai levar muitos anos. Isso não vai ser rápido, tá? Qual que é a possibilidade do Bolsonaro ser preso esse ano, ou no próximo, ou no outro? Se ele tiver, por exemplo, se for detectado, por exemplo, que ele está coagindo testemunhas, ou que ele está procedendo à destruição de provas, ou que ele está, como se diz tecnicamente, obstruindo a investigação. Essas são as únicas hipóteses que se imagina hoje, claro, a não ser que tenha um flagrante, né? Alguma coisa assim, mas aí é outra história. Eu tô dizendo assim, dos processos que o Bolsonaro responde hoje, das investigações que estão em curso hoje no TSE, tem uma probabilidade alta de ainda esse ano ele ser condenado e ficar inelegível. Contanto, não será preso. Para que o Bolsonaro seja preso ou eventualmente seja condenado, mas não vá para a cadeia, seja condenado, né, penalmente ou civilmente, tem uma condenação definitiva, com o trânsito em julgado, até eventualmente a discussão final no STF, tá? É isso que sempre se disse. Quem era contra isso é o pessoalzinho aí, Deltan, Moro e tal, né? Quem era contra isso é essa galera aí, o Bolsonaro, inclusive. Os filhos do Bolsonaro, inclusive. Vocês querem apostar que eles vão defender agora que se o Bolsonaro tiver que ir pra cadeia, ele não pode ir pra cadeia antes de trânsito em julgado? Que inclui, inclusive, os embargos, declaração, blá, 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 no STF? Querem apostar? Até porque hoje essa jurisprudência mudou, né? Mudou depois da Vaza Jato, inclusive. Essa foi uma das consequências da Vaza Jato. Pra quem não lembra, a jurisprudência que permitiu que o Lula fosse preso depois da condenação em segundo grau, que aconteceu no TRF4 em Porto Alegre. Essa jurisprudência mudou depois das revelações da Vaza Jato, tá? Então hoje, se fosse hoje, o Lula não seria preso no momento em que foi na época. Então isso hoje protege o Bolsonaro. E que bom, porque não protege só o Bolsonaro, protege todo mundo. Porque você tem que ter o direito de defesa até o último recurso. Você não pode prender alguém se a pessoa tem recurso ainda. Se o processo pode ser eventualmente anulado numa corte superior, a pessoa não pode ir presa, correto? Correto, muito bem. Então, qual que é o cálculo? Para o Bolsonaro ir preso, tem um tempo. E esse tempo é um tempo de anos, tá? Anos. Até ele ser, eventualmente, virar réu,
vai ter que proceder à defesa, vão se arrolar testemunhas, né? Isso vai demorar. Isso é uma coisa que demora. Mesmo o Lula, que foi preso, digamos assim, antecipadamente, porque pela regra atual, e inclusive pela regra anterior a quando o Lula foi preso, o Lula não teria sido preso na época que foi, né? Mesmo o Lula levou 4 anos para ser preso. A Lava Jato começou em 14 e o Lula foi preso em... Não, a Lava Jato começou em 14 e o Lula foi preso em 16, 17, eu acho, né? Acho que o Lula levou 3 anos, eu acho, para ser preso, tá? Então tem esse tempo. Tem esse tempo. Mas, é como eu disse, no meio do caminho, se houver identificação de que o Bolsonaro está tentando obstruir a investigação, coagir testemunhas ou destruir provas, aí sim pode ter uma medida mais extrema de uma prisão preventiva, né? De uma prisão provisória ou preventiva. E aí a prisão preventiva no Brasil, e o que é errado, inclusive, pode se estender por anos. Vamos lembrar que o Eduardo Cunha saiu da cadeia no ano passado, onde estava preso em Curitiba em prisão preventiva, o que eu considero um absurdo, deixando de lado o fato de ser o Eduardo Cunha, né? Se era para ele ficar preso, teria que ter uma celeridade maior no processo e ter um julgamento de fato e ir até o final, acabar os recursos, acabar tudo, acabar todas as instâncias, o cara ser condenado de fato, se fosse o caso, e aí sim cumprir a pena dele. O Eduardo Cunha ficou preso preventivamente, mais de 3 anos, se eu não me engano. Completamente errado. Não é esse o modelo que eu imagino que a gente tem que seguir no Brasil. E isso vale também para o Bolsonaro. Vale para tudo que é cretino, inclusive para o Bolsonaro, né? Felizmente, infelizmente, não sei, não interessa. Isso dá mais proteção para as pessoas no geral. E aí vale para todo mundo, inclusive para o Bolsonaro. Então, essa é a notícia de hoje, o que muito nos agrada de algum modo, porque, claro, né, pode fazer com que o Bolsonaro não tenha chance de concorrer daqui a 4 anos, tá? A Mônica Bergman diz aqui, né? A Lava Jato começou em 2014 e o Lula só foi preso em 2018. Então foram 4 anos, né? Depois de condenado na segunda instância. Mas, de novo, se fosse pela regra de hoje, o Lula não teria sido preso depois da decisão do TRF4, tá bom? Não teria. Hoje isso não aconteceria e isso, de todo modo, vai proteger o Bolsonaro.